Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. O tema de hoje é Migalhas de Luz. Todos sabemos que a principal missão de Jesus entre nós foi de nos deixar ensinamentos através de suas parábolas, de suas atitudes e de seus exemplos. Mensagens não apenas para aquele tempo, mas também para a eternidade. E isso pode ser comprovado por qualquer um de nós que busque estudar o Evangelho de Jesus. Digo estudar, pois não me refiro àquelas ocasiões onde lemos apressadamente algum trecho, quase que para cumprir tabela, como dizem os jovens esportistas. Ler e refletir sobre o texto sagrado é sinônimo de esforço pessoal para nosso aperfeiçoamento moral. As mensagens de Jesus eram ricas sob toda e qualquer forma de análise. Contidas nelas estavam as informações direcionadas àqueles discípulos que muito tinham a aprender com o Mestre. Mesmo que explicado em forma de parábolas, isto é, uma forma de contar histórias muito usada no Oriente, que nesse caso retratavam a forma de vida naquela região da Judéia, trazendo o conteúdo necessário e oportuno. Outra forma de deixar seus ensinamentos registrados foram as narrativas daqueles que o acompanhavam, seus discípulos e demais seguidores, já identificados pelos historiadores. Jesus era de fato um espírito perfeito, pois era dotado de enorme capacidade de pensar, muito inteligente e nutrido de cultura exemplar, mesmo quando comparado aos maiores intelectuais da época. Hoje, quando debruçamos sobre os textos evangélicos, podemos observar que suas parábolas e narrativas continham as mensagens objetivas, como também as subjetivas, sob as quais, ainda hoje, estamos nos dedicando a estudar e a aprender na medida em que nos esforçamos por evoluir. Grandes pensadores, encarnados e desencarnados, têm nos ajudado muito nessa tarefa através de livros psicografados ou mensagens mediúnicas recebidas esporadicamente. A mensagem objetiva era aquela mais imediatista, que levava aos discípulos a informação mais fácil de ser compreendida. Jesus sabia que seus discípulos tinham pouco estudo e a maioria sequer sabia ler ou escrever. A opção pelas histórias os ajudava a um melhor entendimento. Já a mensagem subjetiva, ainda hoje, requer um pouco mais de reflexão, mesmo quando analisada por competentes e gabaritados estudiosos, uma vez que nosso Mestre deixou ensinamentos a serem usados infinitamente na medida em que a humanidade evolui moral e intelectualmente. Neste ensejo, quero dividir com vocês a análise de um texto evangélico contido no capítulo 14 do livro de Mateus, que diz: Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes. Olhou para o céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos e os discípulos à turba. Esta narrativa de Mateus relata o que ocorreu logo após Jesus tomar conhecimento da execução de seu primo João, o Batista, pelo rei Herodes I. Muito triste, ele resolveu tomar uma barca e se dirigir a um local mais isolado. Ocorreu que já existia bom número de seguidores do Mestre e tão logo souberam de seu paradeiro, foram ao seu encontro, sempre prontos a ouvi-lo. Ao cair da tarde, os discípulos lhe trouxeram uma preocupação quanto à alimentação daquela gente, pois aparentemente
não havia alimento para todos. Para aqueles que gostam de mistificação, podemos encontrar o registro de que um milagre foi realizado nesse momento, como se Jesus atuasse usando magia ou se tivesse invocado os poderes de Grayskull. Devemos, utilizando mais a lógica e menos a mística, entender que um grande exemplo foi dado por Jesus nessa ocasião. Ele pediu aos seus discípulos que recolhessem todo o alimento disponível e eles saíram a coletar tudo o que os presentes tinham de alimento, mesmo entre aqueles que os reservavam para comerem a sós. Com a participação de todos, muito foi juntado e depois tudo foi dividido igualitariamente entre os presentes, saciando-lhes a fome. Uma grande lição para a humanidade que não sabe dividir os seus bens. Uma grande lição que nos ensina que, se adotássemos essa atitude, poderíamos eliminar a fome e a miséria do mundo. Muitos países ricos mantêm estoques reguladores de alimentos, sementes, proteínas, vacinas e medicamentos, água potável, fontes energéticas, entre outras necessidades básicas ao ser humano. Se fossem compartilhados, não teríamos tanto sofrimento entre nossos irmãos nos 5 continentes do planeta. Esta foi a mensagem objetiva produzida por Jesus. E a mensagem subjetiva? Poderiam me perguntar. Ela existe, sim. Vejamos. Muitos de nós acreditamos não possuir recursos necessários para ajudar ao próximo, mas isso é um engano ou uma justificativa para nada fazer. Quando Jesus alimenta a muitos com tão pouco disponível, ele nos ensina que nós também temos algo de bom para doar. Consideramo-nos pouco evoluídos, mas isso é um equívoco. Certamente estamos muito distantes da perfeição, mas aquilo que já aprendemos ou conquistamos já nos capacita para fazer algo de bom por nosso próximo. Nosso Mestre Divino tinha 2 atividades indispensáveis em seu cotidiano: orar e trabalhar. Se alguém está encarnado, é com o objetivo de evoluir através da tarefa a que foi convocado e aos compromissos assumidos. Através da oração, recebemos de Deus o auxílio indispensável à nossa existência e o combustível para o sucesso da empreitada. Espelhado nisso, o servidor fiel do Cristo tenta sempre encontrar uma forma de ser útil. Se tem pouco, pode dividir o pouco que tem, que certamente Deus o compensará. Se não tem tempo, tem uma vida corrida, certamente já está acostumado a fazer tudo apressadamente e saberá administrar seu tempo para conseguir uma agenda em prol do necessitado. Se não tem conhecimento suficiente, o amor que traz em seu coração produzirá as palavras e as atitudes necessárias para o auxílio. Podemos fazer, pois, muito para o necessitado. Tudo aquilo que fizermos, mesmo que pareça pouco, será um bálsamo atenuando o seu sofrimento. Aquilo que para nós é uma migalha pode ser um banquete para quem tem fome. Jesus é perfeito e pode multiplicar em nós o amor que nos alimenta o espírito. E da mesma forma, nós podemos também multiplicar os benefícios em nossa comunidade, junto aos familiares e amigos, junto ao nosso próximo, mesmo que desconhecido, praticar a caridade e a misericórdia, contribuindo para que as dificuldades deles sejam ao menos atenuadas. Nosso querido Francisco de Assis colocou em prática esse ensinamento do Cristo, praticando a caridade e o amor fraternal. Muito fez pelo nosso próximo, além de deixar um enorme legado como ensinamento do que é a verdadeira humildade. E fez mais, pedindo a Deus que lhe permitisse ser um instrumento da sua paz, ou seja, ele se colocou inteiramente a serviço do Pai, trabalhando e servindo ao seu próximo.
Espíritos elevados muito contribuem para a nossa compreensão e, através da leitura espírita, encontramos vasto material consolidando essas verdades iluminadoras, tal qual nos livros do Espírito do Irmão José. Trouxe ele uma grande ajuda, uma lição simples e objetiva para ser compreendida e praticada, sem ressalvas e sem demoras. Não esperes compreensão, compreende. Não esperes facilidades, trabalha. Não esperes ser servido, serve. Não esperes gratidão, agradece. Não espere colher, semeia. Não esperes perdão, perdoa. Não esperes ser amado, ama. Não devemos recear tentar fazer o bem ao próximo, pois Jesus estará nos abastecendo daquilo que necessitamos para compartilhar e nos fortalecendo cada vez mais nas lutas da vida. Crê em Deus, nosso Pai. Confie em Jesus, nosso Mestre. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Ajude a difusão da doutrina espírita. Que Deus os abençoe.